Se tens a tua Bíblia, por favor, abre em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Hoje chegamos ao terceiro capítulo do Sermão do Monte e também último capítulo deste sermão. E ao iniciar este capítulo, penso que é importante relembrar em si, depois de vermos vários temas dentro deste sermão, em si ver o grande tópico ou o grande guarda-chuva deste sermão. Na verdade, existe um só grande tema neste grande sermão dos senhores. E podemos colocá-lo como uma questão. Quem é o cidadão do reino de Deus? Ou podíamos colocar isto de forma mais pessoal. Como sei que sou um cidadão do reino? Lembro que os senhores, até agora, muito provavelmente no final do seu primeiro ano de ministério, talvez a iniciar o seu segundo ano de ministério, ele é seguido por uma grande multidão de pessoas. Se observasses bem no final do capítulo 4, ias ver que Mateus deixa-nos saber que o Senhor é seguido por uma grande multidão da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão. Muitas pessoas seguiam o Senhor Jesus. Então ele sobe a este monte no início do capítulo 5, ele assenta-se como este novo ou grande Moisés para a nação de Israel, e então ele está prestes a dar este grande sermão aos discípulos em primeiro lugar, é o primeiro alvo, o primeiro objetivo dos senhores, mas também a toda esta grande multidão. E ele tem uma preocupação, depois de fazer vários milagres, depois de dizer várias coisas importantes acerca de si mesmo e acerca do estado espiritual da nação de Israel, ele tem esta grande questão, esta grande preocupação. Quem são aqueles que pertencem ao reino do meu Pai? Quem são entre estes que me seguem aqueles que são verdadeiramente crentes? Esta preocupação do Senhor Jesus é evidente em vários momentos em que ele está com estas multidões, em que parece que eles estão a evidenciar conhecê-lo, segui-lo verdadeiramente. Por exemplo, não precisam de abrir, podem só observar na tela, em João capítulo 2, versículo 23 até João 3:3, esta é uma só história, também não devia estar dividido, na verdade, em um capítulo. João deixa-nos saber que Jesus está na Páscoa. Esta é a sua primeira Páscoa. Ela acontece logo a seguir este grande milagre em que os discípulos creem no Senhor Jesus, que é a transformação da água em vinho. E ele desce até Jerusalém, segundo as Escrituras, sobe até Jerusalém, e ele está na Páscoa, e ele faz alguns milagres, alguns sinais que nós não sabemos quais foram. Mas sabemos o seguinte, notem o que diz o texto. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram, notem bem, creram no seu nome. E à primeira vista, eu e tu diríamos, aqui está, estas pessoas acreditam realmente no Senhor Jesus. Mas nota o que é que João nos deixa saber. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Quando paras aqui, certamente surge a pergunta: creram ou não creram? Bem, certamente este era o estado de muitos quando o Senhor subiu ao monte para dar o seu sermão. Aliás, nestes em Jerusalém, durante a Páscoa, há um que se atreve a ir conversar com o Senhor Jesus. O nome dele é Nicodemos, capítulo 3. Notem o que diz o texto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele era um mestre da lei. Era a pessoa que, se eu e tu tivéssemos dúvidas acerca de alguma coisa do Antigo Testamento, nós iríamos. Talvez nós até perguntaríamos a Nicodemos: Nicodemos, como é que eu posso ser salvo? Mas notem a situação espiritual deste homem. Ele está entre estes que creram no nome de Jesus. Mas Jesus não se confiava nele. E diz o versículo 2, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Ele estava impressionado com os sinais que ele viu, se Deus não estiver com ele. Então ele reconhece: Jesus é especial.
talvez um profeta, talvez um enviado de Deus, alguém incrível. Mas notem a resposta do Senhor Jesus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Estas multidões seguiam o Senhor Jesus há muito tempo. Há um ano. Tinham visto muitos sinais, coisas incríveis. Muitas afirmações do Senhor Jesus sobre quem Ele era. E muitos professavam publicamente que criam nele. Mas Jesus quer testar. Jesus quer evidenciar ou que se manifeste realmente se são ou não seus filhos, seus seguidores. Quando estava na conferência de pastores, no domingo a seguir à conferência, nós ficámos para o culto de manhã na igreja, na Grace Community Church, igreja conhecida por ser a igreja onde ministrou o pastor John MacArthur. O Paul Washer deixou-nos saber a sua última conversa com o pastor John MacArthur. E foi interessante. Alguns de vocês já viram online algumas coisas que ele mencionou, que ele perguntou ao pastor John e que causaram alguma polémica no meio evangélico e não sabemos porquê, a razão porquê, de Paul Washer ter perguntado ao pastor John como é que estás, como é que está a tua leitura bíblica, como é que está a tua vida de oração. Ficaram chocados por ele perguntar isto ao pastor John. Não sei porquê. Mas ele disse também uma coisa que ele conversou com o pastor John. Ele disse, isto foi surpreendente, o pastor John, o Paul Washer, que ele sabia que dentro da audiência da igreja, estamos a falar de 8.000 pessoas que congregam nesta igreja, que ele sabia que havia muitas pessoas na sua igreja que não eram crentes. Incrível. Porque isto era o Paul Washer a dizer à igreja do pastor John, a última conversa que tiveram. E a dizer à congregação que o pastor John acha que alguns de vocês não são crentes. Bem, o Senhor Jesus tem uma grande multidão diante dele. E ele não quer que ninguém se sinta enganado com a sua situação espiritual. Ele não deseja que ninguém esteja numa religião a achar que quando finalmente chegar a morte irá acordar nos céus, mas na realidade no inferno. Segundo o Senhor Jesus, um crente é um humilde de espírito. Não existe lugar para pessoas soberbas, orgulhosas no reino de Deus. Para o Senhor Jesus, um cidadão do reino é alguém que chora o seu pecado. Para o Senhor Jesus, alguém que pertence ao seu reino é um manso. É alguém que tem fome e sede de justiça. É um misericordioso. E esta característica é muito importante para aquilo que vamos tratar nesta manhã. É um limpo de coração. É um pacificador. São pessoas que são perseguidas por causa da justiça, de viver de forma justa e também por causa do Senhor Jesus, por segui-lo. Segundo o Senhor Jesus, aqueles que lhe pertencem são aqueles que têm a sua lei, a lei de Cristo, no seu coração de acordo à nova aliança. Se eu e tu fomos regenerados, se nascemos de novo, então a lei de Cristo foi escrita no nosso coração. Já não está escrita em tábuas de pedra, agora está escrito em corações de carne. Então, por causa disto, estas são as evidências. Nós, que temos a sua lei no nosso coração, podemos perdoar-nos uns aos outros e reconciliar-nos uns com os outros. Nós, que temos a lei de Cristo no coração, buscamos pureza sexual. Nós andamos em integridade. Nós não buscamos vingança. E nós amamos os inimigos. Além disso, aqueles que temos a lei de Cristo no nosso coração, buscamos ser piedosos para a glória de Deus. Somos generosos, pessoas de oração, jejuamos, buscamos tesouros no céu, servimos somente a Cristo, somente ao Senhor. Buscamos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então, tudo isto que o Senhor está a dizer aqui no Sermão do Monte são as evidências, são as marcas, é aquilo que precisamos de ver em nós mesmos e os outros precisam de ver em nós para termos a certeza que nós somos do reino, que nós somos filhos de Deus. Então a pergunta que o Senhor está a fazer implicitamente é esta: és tu um filho de Deus?
És tu um crente? Com tudo o que eu já disse até aqui, realmente consegues perceber a tua situação espiritual? Este é o grande tema. O que é um cidadão do reino? E segundo aquilo que vamos ver agora, um cidadão de do reino, por causa da regeneração, por causa da transformação do seu coração, é alguém cujo espírito para com os demais mudou. O título da nossa mensagem é um espírito crítico. Um espírito crítico. Antes de conhecermos o Senhor Jesus, eu e tu éramos caracterizados por sempre falar mal dos outros, por caluniarmos os outros, por difamarmos os outros, por sempre querermos, por aquilo que dizemos aos demais, causar mal a alguém. Mas agora, em Cristo, eu e tu somos conhecidos por falar bem. E quando precisamos de julgar, avaliar, criticar alguém, nós iremos fazê-lo de forma construtiva. Esta é a característica daquele que está do reino. Ele é misericordioso, é alguém disposto a perdoar, alguém que ama até os seus inimigos. E segundo o Senhor Jesus aqui, é alguém que abandonou o espírito crítico. Alguém que deixou de falar mal dos outros, de pensar mal dos outros, de ser murmurador por natureza. Então, com tudo isto na mente, Mateus capítulo 7, e vamos ler os primeiros 5 versículos, talvez um dos textos mais conhecidos, não só pela igreja, mas pelo mundo. Porque muitas vezes ouvimos até os ímpios a citar o primeiro versículo de Mateus 7. Diz assim a partir do versículo 1 até o versículo 5. Não julgueis para que não sejais julgados. É interessante pensar que no dia do julgamento o Senhor vai ter todos estes ímpios diante dele. E provavelmente este será um versículo que virá à mente destas pessoas por elas terem citado a palavra de Deus. Versículo 2: Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nesta manhã quero ver convosco 3 razões. 3 razões para abandonar um espírito crítico. 3 razões para abandonar um espírito crítico. Em primeiro lugar, primeira razão, porque Deus te julgará. Porque Deus te julgará. Outra vez o versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. O verbo julgueis que aparece aqui, ele pode ter 2 nuances. Por um lado, pode simplesmente significar analisar ou avaliar, mas por outro, pode simplesmente significar condenar ou vingar-se por meio de palavras. É interessante, o pastor Nicodemos, Augusto Nicodemos, escreveu um livro há uns anos atrás que se chama Polémicas na Igreja. É um livro muito interessante, com vários temas, os capítulos bem curtos, para entendermos quais são as grandes polémicas da Igreja do século XXI. E um dos primeiros que ele menciona é o julgamento na Igreja. Então ele conta esta história, neste capítulo, sobre uma interação numa rede social em que estavam a comentar uma afirmação de um autor. E várias pessoas, vários usuários estavam a colocar comentários, quando de repente uma jovem, por causa dos comentários feitos aos pressupostos daquela afirmação serem um pouco negativos, ela disse: eu vou sair daqui, não aguento mais estes comentários, porque o Senhor disse, não julgueis, para que não sejais julgados. Então o pastor Nicodemos diz, bem, a verdade é que eu olhei para os comentários e tudo o que eu vi foi uma avaliação, uma análise dos pressupostos daquilo que foi afirmado. Não necessariamente calúnias, difamações ou um julgamento severo sobre a pessoa que o afirmou. Certamente esta jovem representa aquilo que muitas vezes as pessoas dizem
quando elas, numa situação em que estão a ser reprovadas, corrigidas, elas dizem: não julgueis, para que não sejais julgados. Mas devemos perguntar-nos: estava o Senhor Jesus, neste preciso momento, a dizer que a igreja está proibida, todos os crentes estão proibidos de julgar em todo o tempo, em qualquer questão, de forma geral? Será isto que ele tinha em mente? Bem, segundo as Escrituras, os crentes, a igreja é chamada a julgar várias situações. Vamos mencionar algumas só para relembrar. Por exemplo, quando há pecado na vida dos crentes. Em 1 Coríntios capítulo 5, podíamos também ver Mateus capítulo 18, que é um texto que fala sobre a disciplina na igreja. Mas em 1 Coríntios capítulo 5, por causa da palavra ser usada, a mesma palavra que o Senhor Jesus usa aqui, também, mas por causa do contexto, notem o que é que está acontecendo no versículo 12 e 13 do capítulo 5. Lembram-se do capítulo 5 de 1 Coríntios? Há um rapaz naquela igreja que se deitou com a sua madrasta. E a igreja em Corinto disse: tudo bem, não há nenhum problema. Vamos continuar. Então o apóstolo Paulo, nesta carta, de forma dura, ele repreende a igreja por andar soberba sobre este assunto e não resolver a questão. Que até os ímpios estavam impressionados. Não é? Que sobre esta forma de lidar com este problema. Então ele diz o seguinte: pois com que direito haveria eu de, notem, julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai de entre vós o quem? O malfeitor. Então a igreja devia de agir. A igreja devia de julgar este jovem. E principalmente porque parece não haver arrependimento. E voltar atrás com o seu pecado. Então a igreja é chamada a julgar. Também, logo em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 4 e 5, também temos quando há demandas, quando há problemas, conflitos dentro da igreja. O que é que a igreja deve fazer? Bem, diz o texto: entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Ou seja, havia problemas ou negócios entre os irmãos que tinham corrido mal e alguns irmãos estavam a levar estes problemas para os tribunais, em vez de tentar resolvê-los aonde? Dentro da igreja. E notem o que o apóstolo Paulo diz: para vergonha vos-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa o quê? Julgar no meio da irmandade? Não somente isso, quando existem falsos mestres, falsos profetas dentro da própria igreja. Filipenses capítulo 3, versículo 2, notem como o apóstolo Paulo fala: acautelai-vos dos cães. Esta é a forma como ele fala dos falsos mestres. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Agora ele está a dizer isto porque ele acabou de falar no capítulo 2 da importância da unidade na igreja. E que os falsos mestres são um ataque de Satanás à unidade da igreja. Por isso a igreja tem que discernir, tem que julgar, tem que perceber quem são eles. E ser fortes em repreender os falsos mestres. Bem, em 1 Pedro capítulo 4, Pedro diz o seguinte: por causa dos últimos tempos, nós estamos muito perto do fim. Se ele no seu tempo achava que já estava muito perto do fim, quanto mais nós agora, muito perto do fim estamos. Ele diz o seguinte, notem: sede, portanto, criteriosos. A ideia é discernimento. E se ainda não ficou claro, diz sóbrios. Uma pessoa que não está dominada pelo vinho, que não anda embriagada, mas tem os olhos bem abertos, consegue ver bem o que está a acontecer à sua volta. E notem, a razão pela qual eu e tu temos que ter critério, temos que ser sóbrios, a bem das vossas orações. Não julgar, não avaliar o que está a acontecer à nossa volta, afeta as nossas orações, porque muitas vezes nós precisamos de orar especificamente por algo, mas precisamos de entender bem o que está a acontecer, avaliar bem a situação, para que as nossas orações sejam bem feitas. Se nós voltássemos a Mateus capítulo 7, só em Mateus capítulo 7, observa outra vez o versículo 5. O versículo 5 diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Nota que ele diz primeiro cuida de ti,
mas depois vais estar equipado, vais ser capaz de tratar do teu irmão. Então não está a dizer que nós não podemos em nenhum momento chegar ao pé do nosso irmão e julgar alguma situação na sua vida. Nota ainda o versículo 6. No versículo 6, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos dar aos cães as coisas santas, as coisas sagradas. E nem devemos lançar aos porcos as pérolas. Então a igreja tem que ter discernimento de quem são os cães, quem são os porcos. Precisamos de ter alguns julgamentos a acontecer. Quando olhamos para o versículo 15, o Senhor Jesus diz que nós vamos conhecer os falsos mestres pelos seus frutos. Precisamos de julgar, avaliar os seus frutos para saber quem são eles. Então o ponto do Senhor Jesus não é que na igreja não deve existir nenhum tipo de julgamento. Pelo contrário, por causa da definição da palavra julgueis, por um lado, a igreja é chamada a avaliar, a analisar as situações que estão a acontecer, a avaliar e a analisar a vida dos irmãos. Nós temos que fazer isso. É necessário para a vida cristã. Mas, por outro lado, o Senhor Jesus, o que ele tem em mente aqui é esta condenação, é esta crítica severa, impiedosa, às vezes até injusta, com o fim de fazer mal, fazer dano aos outros. Esta é a crítica que ele tem em mente. Aquela que procura ganhar algo sobre o outro. Parece, e também pela forma como o Senhor Jesus fala, não julgueis, de que esta era uma prática que estava já a acontecer. A ideia é, parem agora de fazer isto. Então significa que até entre os seus discípulos e até entre a multidão que provavelmente só o segue por causa do que pode ganhar e não em si porque crê nele, parece que isto estava a acontecer. Era um julgamento severo até mesmo entre discípulos. Então quando olhamos para tudo isto, perguntamos, porquê é que até mesmo discípulos, crentes, fariam este tipo de julgamento? Sabemos que hoje na igreja existe crítica. Porquê que pessoas que se dizem seguir a Jesus julgam, melhor dito, desta forma? Algumas razões dentro do contexto do Sermão do Monte. Bem, o contexto do Sermão do Monte ajuda-nos a tirar algumas conclusões sobre isto. Pelo menos duas, neste momento. Por causa da argumentação do Senhor Jesus dentro deste próprio sermão. Ele começou no capítulo 5 por apresentar as características do cidadão do reino. Lembram-se? Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os mansos. E por aí vai. Mas logo a seguir, logo depois de apresentar as características, ele começa a falar sobre relacionamentos. É como se o Senhor Jesus estivesse a argumentar desta forma. Bem, os crentes são assim, e agora vejam como é que eles vivem uns com os outros, essas características. Quando nós chegamos ao capítulo 6, nós temos exatamente o mesmo exercício. O Senhor fala acerca de que os crentes são aqueles que dão generosamente para a glória de Deus, que oram para a glória de Deus, que jejuam para a glória de Deus, que eles são aqueles que procuram acumular tesouros no céu, que buscam servir somente a Deus, que buscam o seu reino acima de todas as coisas, em primeiro lugar, e também a sua justiça, e não andam ansiosos. Ele diz todas estas coisas acerca dos crentes, e agora é como é que nós vamos ver esta realidade dos crentes no relacionamento que eles têm uns com os outros. Bem, certamente, por nós buscarmos piedade, isso deve refletir-se na forma como nós falamos. Bem, se nós entendemos que Deus tem cuidado por nós, que não devemos andar ansiosos por nada nesta vida, porque Ele cuida, Ele nos ama, então os crentes também terão esta característica que eles cuidam uns dos outros. Eles cuidam da comunidade. Eles olham uns pelos outros. Não queremos ninguém ansioso. Se há necessidade, se há alguma situação difícil, se há até pecado, nós queremos cuidar uns dos outros. Por isso, não julgueis. Não há julgamento impiedoso. Não há lugar para isso na igreja. Severo para destruir o próximo. Mas também há um outro aspecto aqui importante. No capítulo 6, no final, o Senhor lançou, vamos dizer assim, este desafio de buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar.
E é interessante porque imaginem as pessoas ficarem entusiasmadas. Elas começam a buscar o reino, começam a fazer aquilo que é piedoso, aquilo que é certo, e de repente olham para o lado e veem um irmão que está a cochear e que não está a fazer ou a dedicar-se como ele está. E que não busca o Senhor com o compromisso que ele está a buscar. Então, muitas vezes, neste entusiasmo que a pessoa tem por seguir a Cristo, olha para os demais que não estão com o mesmo fervor e existe crítica e julgamento. E isto é algo que precisamos de cuidar. Ainda no contexto do sermão, e diria até de todo o Evangelho de Mateus, Jesus sempre confronta a hipocrisia dos fariseus e escribas. Lembram-se? Capítulo 6. Capítulo 5, que a justiça dos crentes tem que ser maior do que dos escribas e fariseus. Eles eram conhecidos por se acharem espiritualmente superiores aos demais e por terem sempre um espírito crítico. Até podemos imaginar o cenário das pessoas em Israel a tentarem fazer algumas coisas ali dentro de Israel e olharem para os lados para ver se os fariseus não viam, porque talvez se eles vissem iriam ser criticados. Nós vemos isto bem estabelecido em Mateus capítulo 9, versículos 10 a 13. Notem esta história. E sucedeu que, estando ele, neste caso Jesus, em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come? Até podemos imaginar a puxarem o cabelo, eu não seria um fariseu, ou a roupa, e a dizer: como é que é possível que o vosso mestre coma com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos, e quem são os sãos aqui? Os fariseus, pelo menos eles acham que são. É a cegueira deles. Mas eles são pecadores. Os sãos não precisam de médico. E sim quem? Os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa, notem. Misericórdia quero. E não o quê? Holocausto. Os rituais, a religiosidade. Mas sim misericórdia. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Estes homens certamente estavam presentes aqui quando o Senhor diz isto. E certamente entenderam que Jesus falava deles. Mas os fariseus existiam até muito antes do Senhor Jesus vir ao mundo. E eles continuam a existir ainda hoje. Normalmente eles são conhecidos assim, por terem um espírito crítico, severo. Procuram destruir a reputação dos demais. São murmuradores. Conversam com os demais para que os demais pensem muito bem acerca deles e muito mal acerca dos outros. Mas também há aqui, neste julgamento severo, algumas coisas que podemos discernir destas pessoas. Falta de amor. Falta de compaixão. Há uma presunção de que se é quase o próprio Deus para julgar os demais. E embora no texto nós vejamos as expressões irmão, e com isto o Senhor Jesus mostra que a sua maior preocupação provavelmente são os discípulos, ele também tem toda uma multidão que o ouve. E que ele não deseja que estejam enganados sobre a sua situação. Como é que estas pessoas podem saber que têm um novo coração? Como é que elas podem saber que amam a Deus? Bem, se elas amam o próximo. E isso se vê na forma como julgam. O Senhor adverte: julgar desta forma, severamente, irá trazer o juízo de Deus. Diz o texto, para que não sejais o quê? Julgados. Agora, a maior parte das pessoas, quando lê este texto, pensa que este é um julgamento das pessoas. Não é? A ideia é: não julguem os outros, porque senão os outros também vos vão. Mas essa não é a ideia. Aqui é aquilo que os teólogos chamam a voz passiva de Deus, que aparece várias vezes nos Evangelhos, cujo sujeito não se vê à primeira vista, mas é o próprio Deus.
quem te vai julgar por julgar severamente os outros é o próprio Deus. Ou seja, o julgamento impiedoso, sem misericórdia, sem amor, simplesmente buscando o mal do próximo, será também o julgamento que iremos receber, sofrer do próprio Deus. Jesus já ensinou isto, pelo menos de uma forma positiva e também negativa. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão o quê? Misericórdia. Isto é a forma positiva de dizer, se és misericordioso, também vais receber misericórdia. Mas notem também de uma forma negativa, ou positiva e negativa, capítulo 6, 14 e 15. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, para os crentes que caem neste pecado de julgarem piedosamente os outros, devem lembrar-se que o Pai Celeste disciplina. E disciplina os seus filhos porque os ama e também porque quer santificá-los. Certamente o Pai vai perdoar-nos quando nós, quebrantados, buscarmos o seu perdão. Mas atenção, Ele vai disciplinar segundo aquilo que Ele diz aqui neste texto. Da mesma forma. E nós podemos ver estes exemplos nas Escrituras várias vezes. Aliás, o pastor Luís Contreras, quando esteve connosco na Conferência dos Homens, ele disse algo que eu nunca tinha visto no texto. E achei incrível. Todos se lembram do pecado de Davi, não é? 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 12. Quando ele vê Batseba, ele adultera com Batseba, ele manda matar o marido de Batseba, Urias. Ele, finalmente, quando pensa que conseguiu dar a volta à sua situação e que tudo vai estar bem, recebe Batseba na sua casa, fica com ela, ela está agora grávida dele e ele pensa que está tudo bem. Então Deus, depois de tudo isto, envia Natã. E Natã vem até ao rei e conta uma história acerca de um homem que tinha só uma cordeirinha, que amava muito, mas que havia um homem rico que tinha muitas ovelhas, muito gado, e que recebeu alguém e precisava de cozinhar um cordeiro. E foi buscar a cordeirinha deste homem, que era a única. E vocês lembram-se, Davi ouve esta história e como é que ele fica? Furioso. É interessante, não é? Ele fica furioso. E então Natã diz, aliás, ele diz o seguinte, notem o texto. 12, este é Davi a falar. Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes. Isto era segundo a lei. Porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Interessante. Natã diz que Davi é o homem. E ele enumera todas as bênçãos, todas as misericórdias que Deus teve com ele. E de como Davi desprezou a palavra de Deus. E que agora viria uma série de consequências à vida dele por causa disso. Notem o que ele acaba por dizer. Aliás, Davi confessa o seu pecado. Ele diz, eu pequei contra o Senhor. E notem o que é que diz Natã. Também o Senhor te perdoou o teu pecado. Então nunca está em causa o perdão de Deus. Ele perdoa-nos. Mas atenção, as consequências, a sua disciplina virá. E notem o que diz o texto. Mas posto, não morrerás, diz o Senhor, mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu o quê? Morrerá. E o que é interessante, e foi algo que eu nunca tinha visto, é que o pastor Luís diz, Davi mencionou que por causa da cordeirinha que foi tirada daquele homem, devia ser restituído 4 ovelhas, 4 filhos de Davi irão morrer por causa deste pecado. O primeiro deles, Batseba. Depois, Amnon. Depois, Absalão. E depois, Adonias. Uau, nunca tinha visto, incrível. Mas ainda mais incrível é de que o Senhor é certo no seu julgamento. Por isso, julgar severamente vai trazer também juízo severo sobre mim e sobre ti. Para o descrente, este é o seu estado. Ele tem sempre um espírito crítico. E ele é caracterizado
por estar sempre a murmurar, sempre a queixar-se, sempre a culpa dos outros, os outros isto e isto. Ele age segundo as inclinações da sua carne. E por isso, o futuro é estar diante do juízo de Deus e não haver misericórdia para ele, pela sua falta de misericórdia. Tudo o que ele vai receber é a justiça de Deus. Ser enviado ao inferno, morrer eternamente, ser atormentado para sempre. Como é que nós podemos aplicar isto? Bem, eu penso que depois de ver o juízo severo de Deus, deve haver temores, tanto em crentes como em descrentes. Para os crentes, temos que abandonar, criticar severamente, só para fazer dano. Mas devemos criticar de forma construtiva, buscar ajudar os irmãos, o seu arrependimento, voltar-se para Deus, abandonar o pecado. Devemos corrigir com o objetivo da santificação dessa pessoa e o benefício que isso vai trazer para a família dessa pessoa e para a Igreja de Cristo. Mas para os descrentes só há uma solução: o próprio Cristo. É a única forma de deixar de ser escravo desse pecado, desse espírito crítico. É reconhecer a sua situação diante de Deus, estar arrependido do mesmo e crer na provisão de Deus para o seu pecado, para limpar e perdoar o seu pecado, que é a morte e a ressurreição de Jesus. 3 razões para abandonar um espírito crítico. Em primeiro lugar, porque Deus te julgará. Em segundo lugar, rapidamente, porque Deus te julgará ou medirá segundo o teu critério e a tua medida. Versículo 2 diz o seguinte: pois com o critério com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aqui nós temos o princípio muito semelhante à lei do talião. Olho por olho, dente por dente. Ou até, podíamos dizer de alguma forma, a premissa da regra de ouro que nós vemos no versículo 12 do capítulo 7. Diz o texto: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. De alguma forma temos aqui esta semelhança. Então, Jesus deixa-nos o aviso de que a ausência de misericórdia e amor no julgamento irá resultar no mesmo critério e na mesma medida de julgamento que cairá sobre nós. Notem o que Tiago disse à sua audiência. Tiago capítulo 2, versículo 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou do quê? De misericórdia. É isto que os teólogos chamam, principalmente quando lemos os Salmos, o efeito boomerang. Nós lançamos o boomerang e ele vai voltar para nós. Ou seja, aquilo que desejávamos para aqueles que criticávamos e condenávamos sem misericórdia é o que cairá sobre nós. E a Bíblia dá-nos muitos exemplos disso. Por exemplo, já leram o livro de Esther, não é assim? Lembram-se deste personagem chamado Amã? De como ele construiu uma forca para quem? Para Mardoquai ou Mardoqueu. E essa mesma forca que ele construiu foi para quem no fim da história? Para ele mesmo. Este é o efeito. Há pouco tempo estava a ler para as meninas Juízes, capítulo 1, versículos 6 e 7. E fala acerca de um rei que foi capturado por Israel. E era um rei conhecido pela sua crueldade. Notem o que é que ele diz. Depois de Israel cortar os polegares dele, tanto da mão como dos pés. Ele diz o seguinte: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim o quê? Deus me apanhou, ou me pagou. Então o critério, o padrão que nós usamos será aquele que iremos receber. É interessante, o Senhor usa esta expressão: com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Este era um provérbio popular na sua época. Esta expressão da medida era em si quando havia cereais e havia uma concha ou algum instrumento, um peso para medir a quantidade de bens ou cereais que eram adquiridos.
Bem, e então com o tempo esta expressão passou a significar a forma como nós tratamos os outros. E Jesus então usa aqui, mas usa em dois outros contextos interessantes. Por exemplo, em Marcos capítulo 4, versículo 24, diz o seguinte o texto: então lhes disse, atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Dentro desse contexto, o Senhor acabou de falar a parábola dos solos, dos diferentes terrenos, ou diferentes corações que recebem a palavra de Deus. E nós vemos que o último solo, o último coração é aquele que recebe e dá frutos. E imediatamente a essa parábola, o Senhor conta outras 3 parábolas para explicar como é que nós sabemos que somos um solo que dá fruto, que somos um coração que dá fruto. E o primeiro, somos pessoas que falamos de Cristo aos outros. E então ele usa esta expressão aí para dizer: se eu e tu evangelizamos muitas pessoas, se eu e tu pregamos o evangelho a muitas pessoas, a medida que nós usamos é a medida que será a nossa recompensa. Muito importante. Às vezes as pessoas perguntam, ou dizem, a minha igreja é muito pequenina, a minha igreja não cresce. Bem, muitas vezes é porque a medida que nós usamos para evangelizar os outros é a medida que temos. Então o Senhor apela, falem de Cristo, porque isso vai trazer grande medida para a igreja. Também Lucas capítulo 6, versículo 37 e 38, o Senhor usa esta mesma expressão. Notem, aqui nós temos até 2 proibições e 2 mandamentos que devem ser seguidos. Diz, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. E notem o contrário, perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão. Também no contexto em que o Senhor usa outra vez esta expressão, ele está a falar do amor aos inimigos, do amor aos descrentes, a forma como nós cristãos tratamos aqueles que não são cristãos. Então ele diz, se eu e tu não tivermos uma atitude de condenação só para o mal dessa pessoa, sem perdoarmos essas pessoas, sem que sejamos bons para essas pessoas, e notem a expressão dai, fala da generosidade do crente para com estas pessoas, o trato que temos para com os descrentes, que muitas vezes irá resultar, segundo o Senhor Jesus aqui no texto, em algo positivo para nós. Por exemplo, na quarta-feira, no culto de oração, uma irmã, não vou dizer quem, mas está sentada aqui mais à frente, do meu lado direito, não. Ela contou no culto que uma vizinha que eles têm mostrado amor, que pregam o evangelho, ela foge sempre do evangelho e tal, mas eles procuram amar esta senhora, que por causa desse amor, esta senhora deu-lhes um presente. O que está a acontecer com eles é exatamente isto que está a acontecer aqui. A nossa atitude para com os descrentes. Não há nada mais bonito do que ver os nossos vizinhos chegar à nossa porta para dar-nos uma coisa, porque reconhecem o amor que nós temos para com eles e não uma atitude severa de condenação para com aqueles que não têm o Senhor. Bem, aqui no Sermão do Monte, Jesus adverte sobre o cuidado que devemos ter no julgamento aos nossos irmãos, na esfera da igreja. E temos de ter cuidado com a medida que usamos. Aliás, Tiago traz até isto à mente de pastores, missionários. Em Tiago capítulo 3, versículo 1, ele diz o seguinte, notem. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós o quê? Mestres. Sabendo que havemos de receber o quê? Maior juízo. Ou seja, a ideia aqui é de que nós sempre estamos a estabelecer padrões, medidas, critérios de como devemos viver. E muitas vezes nós vamos dizer, irmãos, é isto que tem que ser, é isto que temos que fazer, e vamos colocar padrões para vocês. E aquilo que se espera de vocês para connosco é que nós mesmos vivamos o que estamos a dizer. Não, o pastor John MacArthur tinha sempre esta piada com a sua esposa. Ele dizia, a minha esposa ela é irrazoável, porque ela sempre espera que eu viva aquilo que eu prego. E é exatamente isso que se espera, porque essa é a medida que está a ser estabelecida. Bem, em Romanos capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo diz aos judeus e em geral a todos aqueles que se veem como moralistas. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo o quê? Te condenas.
pois praticas as próprias coisas que condenas. Então, a todos os discípulos aqui presentes, tanto os que estavam ali diante do Senhor Jesus, os que estão aqui hoje, devemos ser conscientes de que nós fomos alvos da misericórdia de Deus. A medida e o julgamento de Deus sobre nós era eterno. Mas Deus colocou essa medida eterna sobre o seu Filho, sobre o Senhor Jesus. Ele pagou pelo nosso pecado. Ele levou o nosso julgamento. E nós passamos a ser alvos da misericórdia e da graça de Deus. E agora essa é a medida que Ele tem connosco. Então logo, se Ele usa esta medida connosco, esta tem que ser a medida de todo o crente. Misericórdia e graça. Assim os cristãos têm que ser conhecidos, até mesmo quando temos que confrontar pecados uns dos outros. Devemos fazê-lo pelo bem do nosso irmão, para que ele se volte para Deus. Alguém disse, os cristãos devem lembrar-se de que separados da graça de Deus, não seriam melhores dos que os não regenerados. 3 razões para abandonar um espírito crítico. Porque Deus te julgará e porque Deus te julgará ou medirá segundo o teu critério e a tua medida. Em terceiro lugar, porque Deus te julgará a hipocrisia. Porque Deus te julgará a hipocrisia. Novamente os versículos 3 até o 5, rapidamente. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro no teu olho quando tens a trave no teu. Vamos parar um bocadinho e imagina a cena. É como se o Senhor Jesus estivesse a convidar-nos a imaginar o momento. Não é? Eu com um grande poste, literalmente uma viga, era essas grandes madeiras que eram utilizadas para os telhados das casas, para suportar o telhado da casa. Podes imaginar o tamanho disso. Ou até mesmo essas vigas que eram utilizadas nos mastros dos barcos. Imagina isso colocado aqui no meu olho. E eu a tentar tirar do olho do meu irmão uma pequena lasca de uma madeira. Ou uma pequena palha que entrou no seu olho. Ou tentar fazer isso com a viga, o que é que irá acontecer? Vou dar cabo do meu irmão. Não vou ser de nenhum benefício. Aliás, o tom em que o Senhor Jesus conta esta pequena analogia é até engraçada. Podemos imaginar ele a contar isto e a multidão a ouvir um momento a rir assim baixinho. Era exatamente isto que ele estava a fazer com a sua história. Então o Senhor, enfaticamente, interrompe o momento de riso e ele diz, hipócrita. É o que ele faz. Nesse exato momento, quando todos estavam a rir do momento. Para o Senhor, a hipocrisia é um dos piores males da humanidade. Tem que ser levado a sério pela Igreja do Senhor. Notem por um momento. Versículo 3. O argueiro e também a trave, certamente eu e tu entendemos, são pecados na vida dos crentes. Mas cuidado, não vais longe demais com a analogia. Como alguns fazem. O argueiro é um pequeno pecado na vida de alguém e a trave é um grande pecado na vida do outro. Não é isto que o Senhor está a dizer. Porque deixa-me dizer-te, uma lasca no olho é algo terrível. Podes imaginar, normalmente já te aconteceu, não é? Uma pequena pestana entrou-te no olho e ficas ali à rasca e pedes ajuda para te soprarem, para que saia. Se tu não tiras a lasca do teu olho, vai infeccionar o olho e o que é que vai acontecer? O olho vai provavelmente ser tirado, porque já não vai servir. Então tem que ser tratado. O Senhor não está a dizer em si que há pecados que temos que passar por cima e temos que tratar aqueles que são maiores na nossa vida. Não é isto que está em causa. O que está em causa é a hipocrisia. Este é o ponto do Senhor. Esta pessoa que tenta tirar algo no olho do outro é, em primeiro lugar, um juiz severo. Ele não está à procura de fazer bem à pessoa com a sua avaliação, com a sua análise.
Mas ele também é hipócrita porque ele próprio está doente. Ele próprio está cheio de pecados. E ele mesmo não quer resolver o seu pecado. Aliás, muitas vezes é isto que tem acontecido. Quando as pessoas falam demasiado do pecado dos outros, na verdade estão a camuflar os seus próprios pecados. Alguém que está sempre a criticar os outros é, na verdade, uma pessoa cheia de problemas. Ele é cego para o seu pecado. Mas ele, de alguma forma, parece ser profundamente consciente do pecado dos outros. Alguém disse que esta pessoa se dedica à inspeção sem introspeção. Ao exame cuidadoso dos outros, sem uma qualquer avaliação sincera de si mesmo. Há um tempo atrás, eu vi algo incrível. Todos vocês sabem da queda do ex-pastor caído em desgraça, Steve Lawson. Bem, muitos de nós ouvimos falar da sua queda moral, do seu adultério, do relacionamento que ele teve com uma jovem durante 5 anos. Agora, durante esses 5 anos, alguns vídeos dele surgiram, dele a dizer algumas coisas a alguns homens. E um vídeo desses é impressionante. Ele conta a história dele sentar-se com um grupo de 80 jovens homens e ele dizer a estes jovens: bem, nós precisamos de falar sobre a impureza sexual. Isto foi o que ele disse literalmente. Eu sentei-me com um pedaço de papel diante deles e escrevi uma lista do que a imoralidade sexual faria na vida e no ministério deles. E escrevi pelo menos 26 coisas que a imoralidade sexual faria para destruir a tua vida, a tua família e o teu ministério. Ele disse isto meses antes de ser apanhado no seu pecado de 5 anos. E ele diz: levei 2 horas sem parar com eles em explicar cada ponto daquela lista. Eu intencionalmente queria que eles fossem conscientes de quão tolos eles seriam se por 15 segundos de gratificação eles agora já não fossem pastores. Incrível. Mas notem, eu não estou com isto a duvidar da salvação do Steve. Eu quero crer que este homem pertence ao Senhor, apesar da sua queda. Mas notem como nós podemos chegar a ser hipócritas. Como nós podemos chegar a fingir que estamos a ser muito piedosos, que estamos a viver para a glória de Deus, quando na verdade só estamos a camuflar, a esconder a miséria do nosso coração, a miséria da nossa vida. Esta é a situação deste homem, desta pessoa que o Senhor Jesus está a mencionar aqui. Há uma trave na sua vida. Há pecado na sua vida. E ele precisa de parar de olhar para os outros, de julgar os outros, de falar dos outros e tratar do seu próprio pecado. Tratar da sua vida. Ser humilde. Se é crente, é um pobre de espírito, é um humilde de espírito. Se é crente, irá chorar pelo seu pecado. Irá buscar arrependimento, mudar a sua vida. Este é um cidadão do reino. Então os crentes, os filhos de Deus, estão sempre muito mais preocupados com a sua santificação, estão muito mais preocupados com a sua vida espiritual do que a vida dos outros. Certamente lhes preocupa, mas estão muito mais preocupados consigo mesmos. Aliás, o apóstolo Paulo disse a Timóteo: cuida de ti mesmo, tem cuidado por ti e depois cuida dos outros. 3 razões para abandonar um espírito crítico. Porque Deus te julgará, porque Deus te julgará ou medirá segundo o teu critério e a tua medida, e porque Deus julgará a tua hipocrisia. Concluo com estas palavras do irmão do Senhor Jesus, Tiago. Tiago capítulo 4, versículos 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Repito, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão fala mal da lei e julga a lei. Ou seja, coloca-se no lugar de quem?
de Deus. Julga-se acima da lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas o quê? Juiz. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Para ajudar os crentes a fugir da maledicência, da malícia, da crítica severa, Tiago exorta 4 aspectos do pensamento. O que pensamos dos outros, o que pensamos da palavra de Deus, o que pensamos do próprio Deus e o que pensamos de nós mesmos. Se tu tens uma incorreta perspectiva disto, sempre tens um espírito crítico. Bem, o primeiro passo, segundo o Senhor Jesus, é manter os nossos lábios fechados. Ter pensamentos corretos sobre os outros. Pensar melhor dos demais e buscar o melhor dos demais. Vamos a isso? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua revelação, a tua verdade. Ajuda-nos, Senhor. É uma prática difícil, é uma tendência ainda das nossas vidas. E se hoje é dia de arrependermos, de sermos críticos, severos dos nossos irmãos, então que assim seja, Senhor. Aceita a confissão, perdoa, Senhor. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos a andarmos em misericórdia e graça uns com os outros, para que possamos também nós receber misericórdia e graça. Te pedimos isto no nome do Senhor Jesus. Amém.